Atire a primeira pedra, aquele que nunca sentiu um frio na espinha quando o seu comprador de café falou: "Ih, esse seu café fermentou." Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffea. Olá, você que tá aí do outro lado sem entender muita coisa, calma que eu te explico. Meu nome é Kelly, eu sou uma jornalista apaixonada por café e esse é o seu, é o meu, é o nosso Coffea, um podcast especializado em café que vai trazer vários temas, tanto da porteira pra dentro quanto da porteira pra fora. Então, se você é produtor de café, cientista do café, um barista ou um apaixonado pela bebida, esse espaço é só pra você. Podcast é nada mais que um programa de rádio de internet. O que isso significa? Que é um programa que você vai escutar no lugar que você quiser e na hora que você quiser. E no tema inaugural do Coffea, a gente trouxe a ciência aplicada no café. Fermentação é um assunto que está sendo bem discutido, tem muita gente fazendo besteira, perdendo dinheiro, perdendo café, e é por isso que hoje eu recebo o professor Leandro Paiva da IFSU de Minas. Ele está fazendo algumas brincadeiras lá e tem bastante coisa para compartilhar com você. Bem-vindo, Leandro. Obrigado, Kelly. Olá, ouvintes do Coffea. Sou produtor de café também, né? Minha família toda produtora de café, somos pequenos produtores. A nossa ideia é sempre fazer cafés de qualidade para poder estar entrando no mercado. Nosso custo de café é sempre muito alto, então para pequeno produtor a saída é a qualidade. Aí eu sou formado em agronomia, tenho mestrado e doutorado na parte de qualidade de café na Universidade Federal de Lavras e agora atualmente como professor e pesquisador no Instituto Federal Sul de Minas, lá na cidadezinha pequena de Machado, no sul de Minas Gerais. A gente está trabalhando a questão da qualidade e um dos pontos é a questão da fermentação. O que é fermentação, cientificamente explicando? Você levantou muito bem no começo, falou sobre fermentação. Fermentação é uma palavra muito feia para os produtores de café. A maioria deles conhece a fermentação como sendo algo ruim e desagradável. E realmente ela é. A fermentação que a gente está falando agora é que é uma fermentação, um gosto de mofo, um gosto de azedo, que aparece na bebida por ocasião de realmente de cafés mofados, pegam umidade durante o processo de secagem e aí eles passam esse gosto ruim para a bebida. Se a gente comparar mais ou menos ali com o vinho, é quando ele passa a linha e vira vinagre, certo? Exatamente, é bem por aí. Pega esse azedo do vinagre, mas no aroma ele pega aroma de mofado e o gosto também deixa aquele remanescente de algo estragado, algo podre. E por que tá na moda falar de fermentação, então? Exatamente porque deram a mesma conotação para um processo fermentativo que acontece na polpa do café no início do processamento que vem antes da secagem. Então a gente entende que aquela fase de processamento, que é aquela fase onde você separa grãos pela cor, onde você tira até alguns pau, pedra, folha, né, faz uma limpeza para iniciar o processo de secagem e agora para a gente poder também fazer uma seleção melhor dos grãos. Mas é tudo para poder fazer uma homogeneização dos lotes, manter os lotes com os frutos maduros, né, separado dos verdes e dos secos. Nessa fase pode acontecer na polpa um processo fermentativo que inicia reações interessantes pro café. Deixa ele mais gostoso? Sim, é diferente depois de passar, mesmo durante essa fase de processamento ou durante a secagem, do café pegar a umidade e mofar. Então deixa eu ver se eu entendi. Qualquer café passa por um processo de fermentação. Todo café passa por um processo fermentativo de início. Uns são controlados de forma positiva e outros passaram da conta. Exatamente. A ideia da fermentação positiva, aí é bom a gente frisar aqui, né, para poder separar esses dois processos muito bem, é que na fermentação positiva que a gente quer, a gente induz ela a acontecer de forma mais intensa, porque todo café fermenta, até no pé ele fermenta. Então a gente induz a fermentação a acontecer em maior intensidade. Aí depois a gente interrompe para ela não passar do ponto e garante que ela não aconteça mais durante o processo fermentativo. O que acontece com alguns produtores é que eles não controlam a fermentação e às vezes por uma questão bem dele, né, chove durante a secagem e aí o café retém umidade de novo. E aí perde a mão. Aí perde a mão, ele fermenta intensamente, chega a dar bolor, verde ou branco, que aí vem os nomes feios lá, né? Os penicillium, os aspergilos da vida, que são fungos, e eles deterioram o grão. Entendi. Então, primeira coisa muito importante para esclarecer é todo café é fermentado, mas tem aqueles que são, o processo tá na parte positiva e outros que erram a mão. Então, quando as pessoas falam, o café natural ele é mais docinho, isso se dá à fermentação que já tá acontecendo ali no terreiro? Já foi provado que a polpa influencia no sabor do café, primeiro ponto. A forma que essa polpa influencia,
provavelmente é porque ela altera o processo de secagem, altera a taxa de perda de água dos grãos, tá? Diferente de um cereja descascado que não vai com polpa durante o processo de secagem. Mas já foi provado também que não existe passagem nenhuma do açúcar que está na polpa para dentro da semente. A gente tem pesquisas recentes publicadas já em artigo até internacional mostrando que os níveis de açúcar, você tendo ou não a polpa no processo de secagem, não altera o teor de açúcar dentro do grão. Então, assim, é estranho, a gente esperava que à medida que abaixasse o açúcar da polpa, aumentasse o da semente. Isso não acontece. Entendi. Entendeu? Então é a ciência já quebrando um paradigma, um senso comum. Sim. Mas a polpa interfere na taxa de secagem, ou seja, na perda de água. O produtor poder entender é assim, o seu grão lá no terreiro, ele tá perdendo água, certo, né? Agora, se você bota uma barreira por fora, que é a polpa e mais a casca, ele vai perder água de forma diferente. E a forma que ele perde água, que é o principal pra gente, né? Você tem que imaginar que você tem uma célula bem cheia de água e que você vai murchando ela. É uma uva. Essa uva vai ficando passa. Ela vai concentrando açúcar. E a forma como ela concentra açúcar depende da forma como você tira a água. Se você tirar a água de forma brusca, você pode não reter açúcar ter o açúcar de forma correta. Entendi. Entendeu? E esse papo de fermentação começou quando alguns experimentos foram pipocando no Brasil. Começou ali no Espírito Santo, certo? É, isso. Quando um produtor esqueceu, sem querer, o café colhido cereja em sacos de... Era saco de plástico, deixou lá, que é comum. Pequeno produtor às vezes não tem condição de transporte para pegar esse café lá na lavoura e levar pro terreiro todo dia. Então ele deixou lá porque ele só ia ter um trator para levar alguns dias depois. Ficou uns dias depois e ele não quis jogar fora. Falou, esqueci, mas eu não vou jogar fora. Colocou no meio do balaio, torrou e notou-se uma diferença significativa na questão da bebida. Vale lembrar que chileno e colombiano, todos eles já fazem fermentação. Colômbia já faz isso, existe o honey coffee, black honey, que são sistemas lá fora onde eles deixam o café fermentar em tanques. Primeiramente era para tirar a polpa, para a secagem acontecer de forma mais homogênea, né, e mais rápida. E depois notou-se que existia uma agregação de sabor, né? Existia um sabor diferente nesses cafés fermentados. Aí eles começaram a trabalhar essa questão da fermentação em tanques, mas ela passou pela gente, né, pelo Brasil, como sendo uma fermentação para tirar a polpa. Entendi. Ninguém fazia essa correlação com o surgimento aí de sabores diferenciados. A história que eu sei que lá na Colômbia eles fazem esse washed, que seria o café lavado, para controlar essa seca, para que ela fosse mais rápida e fosse mais homogêneo. Não tinha nada a ver com o melhoramento sensorial da bebida. Eles têm alguns trabalhos antigos lá e agora eles soltaram algumas cartilhas recentes, evidenciando esse processo para poder melhorar a qualidade. Mas a ideia principal sempre foi usar para tirar a polpa e acelerar a secagem. Então esse foi sempre o uso. E agora, né, eles estão com a qualidade, é uma coisa prioritária para o mundo inteiro, para todos os países produtores. Deixou de ser a questão da produção, agora está evidenciando muita qualidade. Aí eles voltaram a trabalhar a questão da fermentação como sendo algo para diferenciar a qualidade. Mas isso depois que o Brasil levantou essa bola, né? Bom, isso eu não vou saber com certeza, porque eu vi alguns artigos publicados recentemente na Colômbia que estão trabalhando isso com qualidade. Tem alguns pouco mais antigos, vamos dizer de 3 a 4 anos. Se teve um levante lá na Colômbia para tratar a fermentação para qualidade, ela foi retornada agora, não tem muito tempo, mesmo ao mesmo tempo do Brasil. Se é porque eles viram, bom, parece que sim. Mas fica aqui registrado a pulga na orelha, né? Isso. Mas é interessante como essa coincidência aconteceu realmente quando a gente também despertou para a questão da fermentação. É inacreditável como essas coincidências com a Colômbia são bastante frequentes, né? São. Ella tiene fuego en la cintura, ella es el compás y la armonía, va marcando el paso con la luna, hace con la arena geometría. Ella tiene ciencia pura en sus caderas, aritmética.
No caso Espírito Santo, você se despertou para aprofundar os estudos, certo? Porque Exato. lá, pelo que eu li, é muito simples. Eles deixam em sacos de plástico por um tempo ou em recipientes de plástico, caixa d'água de 1.000 litros. Deixam por 30 horas no máximo e parte para seca e depois torra. E eles registraram um aumento de pontos da SCA na bebida final. O processo a gente ainda está aperfeiçoando, mas vamos umas considerações no início. Então, fermentação positiva acontece no início do processamento, enquanto a gente ainda tem polpa viável. Fermentação positiva, ela vai acontecer no início do processamento, naquela fase que você está lavando o café, que você está descascando o café, nunca depois, porque a gente ainda tem a polpa preservada e a gente vai precisar dela para esse processo. Aí nesse ponto é que a gente vai optar por fazer a fermentação ou não. Fora disso, não tem condição e a gente vai estar estragando. Que todo mundo fica aí preocupado é se essa fermentação vai ser positiva ou não. Como que eu controlo isso? Isso aí a gente vai ter que mudar o ambiente que o café tá para poder conseguir essa fermentação adequadamente. Mas tá falando de laboratório? Não. Por isso que o pequeno produtor pode trabalhar isso em casa. E lembrar que essas condições são diferentes para cada região e para cada produtor, porque ele tem uma matéria-prima diferente, ele tem uma condição de clima diferente e que vai alterar o processo dele de forma diferente. Então, as receitas, né, a gente vai passar uma hoje aqui para você, uma não, a gente vai passar a ideia principal para vocês, é que cada um faça na sua propriedade para obter um resultado diferente. Então, mas deixa eu ver se eu entendi, porque já é outro ponto crítico. Não existe receita pronta. Existem formas de fazer, só que existem resultados diferentes para essa mesma forma de fazer. Quais são as formas diferentes? Qual é o conceito? Bom, vamos lá. Fermentação, então, para o produtor que quer fazer. Fermentação não é aquela da uva. Vamos esquecer o processo, porque a fermentação da uva é uma coisa que a gente faz para adquirir o álcool e ela é feita de forma anaeróbica, ou seja, não tem participação de oxigênio. E aí as leveduras vão fornecer álcool nesse processo e você vai pegar esse mosto, vai filtrar o mosto e vai ter vinho. Não é isso, porque a gente pega muito produtor, né, aí jogando Yakult, Danone, iogurte, leite, eu já vi leite, né? E publica nas redes sociais achando que tá bacana, né? Todo dia no portão, Yakult na sua mão. Por favor, não é vinho, não é queijo, não é uva, é café. A gente precisa que a polpa, com alto teor de açúcar que existe nela, entre em processo fermentativo anaeróbico com leveduras, para que acrescente ácido lático e ácido acético no processo. Esse ácido lático e esse ácido acético vão quebrar algumas proteínas e principalmente açúcares, disponibilizando esses produtos mais depois da secagem para bebida do que estava antes. Entendi. Então, o que eu quero aqui não é produzir álcool, que a levedura interfira de uma forma tão significante igual o vinho. Ela tem que agir pouco. Entendi. E aí, para ela agir, nós precisamos que esse processo seja anaeróbico no início do processo. Só que ele não é suficiente. Eu preciso que depois exista uma fermentação aeróbica para que alguns produtos também sejam produzidos na polpa. Então, a receita geral que a gente está chegando à conclusão nas pesquisas é o seguinte: existe uma fase em que o produtor, se possível, faça essa fermentação de forma anaeróbica. Isso, né? Que ele use água. Mas com ele natural, com casca, com tudo. Aí a gente está testando. Saiu do pé, vai para um tanque de água. Quanto mais polpa tiver, melhor para o processo. Certo. Então a gente está testando com os grãos naturais e está testando com de cereja descascado em descascador sem água. Que aí a polpa, quanto mais polpa tiver no processo, mais açúcar, melhor a ação das leveduras. O princípio é esse. Então se você tem um descascador com água, tente tirar o mínimo possível da mucilagem para poder aumentar o processo fermentativo. Ou tenta com produto natural. Só que aí o trabalho é um pouco diferente. Mas aí então nessa primeira fase, você vai ter que deixar esse café submerso, tá? Por quanto tempo? Hoje a gente tem trabalhado, que agora sim o tempo depende do clima. Então, quando você está trabalhando algo em torno de 18 a 20 graus, esse daí vai ficar umas 24 horas. Certo. Tá? Em Machado a gente consegue até 15 graus à noite. Aí pode ficar até menos tempo, 20 horas. Então, a temperatura mais amena num processo anaeróbico, a gente consegue uma fermentação em torno disso, de 20 a 24 horas. Aí você tira a água, faz uma lavagem para tirar a polpa e deixa o café amontoado de novo, de forma que ele venha esquentar um pouco por conta de fermentação, só que agora aeróbica, por mais umas 20 horas. Mas eu deixo ele amontoado no terreiro ou
num tanque, saco, com ou água num ainda. saco. Agora sem água, na segunda etapa agora sem água. Entendi. Muitos produtos que são feitos na primeira fermentação deixam a bebida amarga no final. Eu conheço muitos torradores que provam café, compram café, eles não gostam de cafés fermentados, porque depois de torrados, eles têm a tendência de ficar mais amargos. Mas aí tem um outro processo de torra para esses grãos, não? Sim. E as pessoas não estão sabendo torrar. São grãos um pouco mais densos que aí precisa de um perfil de torra adequado para eles. O primeiro crack demora, não é? Mais do que os outros, e quando ele acontece também, você não pode tirar muita temperatura. Normalmente a gente estabiliza essa temperatura, dá um acréscimo aí de 1 grau por minuto, mas nesse caso não é o interessante, para poder ter uma expansão melhor dos grãos. Todo café frutado, que é resultado de fermentação, eles precisam de torras um pouco mais claras, então dificulta o processo. Então você aí, microtorrefador que está começando, se receber um lote de cafés fermentados, saiba que é um pouco diferente o processo, você pode estragar esse lote. Exatamente. E aí que muita gente às vezes até fala mal desses cafés de fermentação, que eles não funcionam por conta disso. E a gente tem um outro problema grave também, é que assim, muito provador de café não entende esse processo fermentativo na xícara. A hora que eles pegam esses cafés frutados demais, né? Ou ácidos demais. Eles tendem a dar notas ruins, achando que isso é fermentação negativa. Que fermentações em excesso podem levar a uma certa astringência na bebida, um certo gosto de acidez, mas aquela acidez mais agressiva para azeda. E como a pessoa não quer ter problema de venda nesse café, ele joga logo que é um café riado e pronto. Mas eu já tomei vários cafés da Etiópia que tinha uma agressividade que batia lá. Então, exatamente. Mas os provadores brasileiros que não têm contato com os cafés de fora, né, e nem cafés fermentados, não entendem o gosto de um frutado bem intenso. Então, o que eles não sabem, não quer ter problema, e aí acaba colocando como fermentação negativa. Então, o produtor, antes de decidir se realmente quer investir em cafés fermentados, tem que levar isso em consideração também. Com certeza. Tem um processo diferente da torra que as pessoas podem errar, e existem muitos compradores que na hora de provar a xícara final não vai aprovar isso. Exatamente. A gente está falando para os produtores é o seguinte: pega um microlote, segue um processo fermentativo, mesmo porque receita de bolo de outros não vai servir muito bem para ele. Então ele pega essas dicas que eu dei, então faz um período de fermentação anaeróbica na água, depois mantém isso amontoado, fazendo um período aeróbico de fermentação, testa tempos diferentes, né, e temperaturas diferentes. Às vezes ele não vai ter condição de fazer um controle de temperatura, mas normalmente a fermentação eleva a temperatura do processo, então adequa ao que a gente precisa. É só isso que ele vai precisar fazer. E aí testa em pequenos lotes, em horários diferentes, que ele vai conseguir chegar num denominador comum de melhor propriedade dele. E aí você que está escutando a gente deve pensar: vou perder café nesse processo. Não encare isso como perder, e sim como investimento, porque cafés que passam por esses processos, ele pode aumentar até 3 pontos da escala. Isso. Da pontuação escala. A gente tem conseguido que ela é por aí. 3, 4 pontos, 5 pontos, dependendo se acertou ou não o processo fermentativo. Que dá uma diferença, porque se um café de 90 já vai para 95... Então, mesmo se for um café de 80, se ele for para 84 é um divisor de mercado. É verdade. Todo exportador gosta de 94 pontos, que ele já começa a ter um lucro. 84. Então, entre 80 e 84, para ele não interessa muito, tem muito no mercado, mas a partir de 84 pontos, ele já pega seu café com muito mais facilidade, você tem uma venda muito melhor. Dá uma valorização na saca. Muito. E se você pensar de 84, né, mais 4 pontos já dá um café de 88, então isso é mais do que interessante. Só que fermentação não faz milagre, né, professor? Não, nenhum. A gente costuma fazer com cafés selecionados lá, a maioria dos frutos é maduro, tá? Por quê? Porque tem polpa. Então você pegar um café que veio direto da lavoura, que a maioria passa, que já passou por processo fermentativo lá no pé, tá fazendo à toa. E também com muito verde também não tem interesse. Então eu preciso ter polpa no processo, senão eu não consigo. Lá em Minas, você tentou inserir algumas leveduras de champanhe, de vinho e de cerveja. Como que foi essa história aí? A gente precisava testar a fermentação, então a gente começou a trabalhar com isso porque os produtores pediram. Então eles chegaram, bateram na nossa porta e falaram assim: olha, tem essa história de fermentação, não sabemos o que é isso, como é que faz? Eu falei, nem eu sei. Então vamos testar isso daí. E a gente começou a fazer uns projetos com empresas, né, que adotaram a ideia,
interessaram em fazer, e aí a gente, com a ajuda delas, começou a fazer isso daí. Pensou, né, na ideia, né? Bom, se é levedura, se é fermentação, vamos pegar as do vinho, vamos pegar a de cachaça, vamos Isso tava super na moda em 2015. Exatamente. E vamos colocar e vamos fazer. Realmente, essas leveduras, elas têm ação. Elas foram desenvolvidas para isso, foram adaptadas para isso, e elas pegam um pouco de Brix que tem no café e elas fermentam. Calma, professor, o que é Brix? Brix é um meio da gente medir o teor de açúcar dos polpa. Produtos, né? Do caldo da cana, da polpa da uva e do café também. Então, quanto mais açúcar, mais as leveduras conseguiam fermentar. Só que a gente esqueceu que isso daí era adaptado muito para o produto em si. A Saccharomyces cerevisiae, né, que é o nome das leveduras mais usadas aí, né? Para cerveja era específico para cerveja, para uva era específico para o mosto da uva. Então elas desenvolviam muito bem no café. Só que produzem produtos que parece que não são tão interessantes para bebida final. Porque você não faz champanhe com levedura de cerveja, né? Exatamente. Então não se adaptaram muito bem para o café. Então o que aconteceu? As fermentações naturais foram iguais ou superiores às fermentações induzidas com fermentos de outros produtos. Provavelmente porque ali tem um pool de leveduras, né? Uma quantidade de leveduras enorme, de subespécies, espécies diferentes, e alguma delas vão melhor no café e produzem produtos mais interessantes. Então eu achei ótimo, porque aí o produtor não fica atrelado a estar comprando. Ótimo, verdade. Ele tem, provavelmente, na sua propriedade lá, nos seus frutos, a mais adequada, e talvez algum deles tenha uma que seja muito interessante, que é o que aconteceu com a uva muito tempo atrás. Até indicar produtores, né, queiram fazer fermentação, façam fermentação, usem fermentação natural, e quem sabe algum produtor pode ter a sorte de ter lá na sua lavoura um micro-organismo, uma levedura altamente adaptada a café, que dá uma resposta incrível, e dali a gente pode partir, reproduzir isso para outros produtores. Existem já trabalhos em universidades fazendo esse tipo de... É isso que eu ia perguntar. Fora do Brasil, né? Ou aqui? Não, aqui tem trabalhos na Universidade Federal de Lavras que estão aí separando, falando exatamente isso, né? O que ia acontecer ao acaso entre os produtores, eles estão selecionando em laboratório as mais adaptadas para café. Então, até que isso aí seja comercializado, esses trabalhos terminados e seja comercializado, a gente indica que o produtor faça com seu grão mesmo, que ele vai fermentar, não da intensidade quando a gente coloca um fermento de uva, por exemplo, mas a contento. O que eu tô sabendo de lá fora, uma pesquisadora chamada Lúcia Solis, ela é dos laboratórios Scott, ela está estudando afinco o desenvolvimento de leveduras para o café mesmo. E não está confirmado, mas parece que já existem 4, que ela está agora fazendo testes em diferentes países produtores. Infelizmente ela não está aqui no Brasil, né? É altamente interessante para as empresas ter essas leveduras para venda. Eu garanto que vai ter uma procura muito grande. A questão da lei de patente no Brasil, etc., favorece alguns pesquisadores. Isso é muito bom, mas é muito lento. Então a gente fica aí torcendo para alguma coisa brasileira sair, né? Antes. O produtor, né, tá torcendo para sair isso aí logo, para eles poderem usar. Mas fica aquela ideia ainda, né? Quem não tem, não precisa. Tem lá nos seus frutos, na sua propriedade. O famoso conceito do terroir. Exatamente, é o Então, terroir. Novamente esse conceito aparece de uma outra forma, né? Dentro da cafeicultura. Terroir envolve o solo, envolve o clima, envolve a altitude, né? Todos os fatores que influenciam. Incidência de sol, de vento. E por que não a fermentação? Porque não, a fermentação é parte de terroir também para outras bebidas. Sim. Né? Para café não é diferente. Muito bem. Entendi que pro produtor é importante, porque ele pode valorizar e conseguir mais dinheiro com esses processos de fermentação. Mas eu sou consumidor. Chego numa cafeteria e falo, tem esse café tradicional e tem esse que passou por um processo de fermentação e é um pouquinho mais caro. Qual que é a diferença? O que muda? Bom, se a gente for pensar na parte sensorial, normalmente os cafés fermentados, eles elevam os aromas e sabores frutados. É meio, para todas as fermentações a gente tem observado a mesma coisa. Se é frutas que parecem ali com a cereja, com o morango, ou que parecem ali com damasco ou pêssego, vai da fermentação, mas a maioria é frutado. O que acontece com o consumidor é o seguinte, opção. Eu chego numa casa de vinho hoje, eu tenho uma prateleira de vinhos, desde tinto a branco, mas de regiões diferentes, de sabores diferentes, de nuances diferentes. O mercado
mercado quer isso, o público quer isso, quer chegar e ter carta de café. Opções de uma outra região, mas eu quero tomar cafés frutados, ou caramelos, ou chocolatados, ou superácidos, ou muito encorpados, e a cafeteria também quer a opção. Mas o consumidor tem que prestar atenção também que um café fermentado não é garantia que ele vai estar gostoso também, porque eu já peguei muitos cafés, não estavam riados, mas não estavam gostosos. Então, fermentações positivas mal feitas, elas agregam de formas diferentes, porque elas vão passar por um processo químico lá dentro de quebra de produto e nem sempre vão ser satisfatórias. Ou alguém errou na torra também, né? Também. Então não é simplesmente fermentar, vamos deixar amontoado lá, vamos deixar dentro d'água lá e vai funcionar. Não, tem que testar as horas, tem que testar as temperaturas para chegar numa fórmula para propriedade, que aí você consegue chegar numa bebida boa, fermentada de forma adequada. Isso tem que envolver um provador de café por trás para poder estar interpretando isso aí bem. Para encerrar, então, vamos fazer um resumão, professor. Todo café é fermentado positivamente ou negativamente? Todo café já vem da lavoura com alguma certa fermentação. Inserir outras leveduras é um bom negócio ou não? Às vezes é até pior. Não acredito. Leveduras compradas, que são específicas para outros produtos, agregam, mas dependendo da condição onde ela está ali proliferando, ela pode até prejudicar. Então, alô, produtores que fazendo marketing em cima de leveduras de champanhe. Calma, porque não é para todas as situações, não é para todos os frutos. É melhor que você faça uma fermentação natural mesmo, com as suas condições. A torra também vai mudar, certo? A torra para esses cafés é diferente, porque se você quiser ressaltar esses produtos, você tem que fazer um perfil específico. Essas características sensoriais tem que ter um paranauê diferente na torra, certo? Com certeza. Passando pelos grãos que são diferentes, né? E também se você quer frutado, para aumentar frutado, você tem que ter um perfil para ele. E você que é consumidor e procura por cafés fermentados, ser fermentado não é garantia de que vai estar gostoso. Não, é garantia de que ele passou por um processo de fermentação que, se foi adequado e bem feito, vai dar uma resposta interessante.